Olá, tudo bem? Então, agora nós vamos para o próximo módulo, tá? Onde nós vamos falar sobre o diagnóstico inicial para uma direção de curvatura capilar, ok? Então, nesse processo, é um processo onde você vai poder ver e conhecer cada estrutura de cabelo, o diagnóstico da curvatura de cada biotipo 2, 3, 4, A, B, C, ok? Então, a gente vai tentar mostrar para você em alguma tabela, a tabela de curvatura, onde você vai entender por que acontecem alguns procedimentos que dão errado, né? Por que que algumas colorimetria acontece de dar algum problema? Por que que existe alguns fatores que acontece de você sentir que o cabelo ressecou, que o cacho abriu, que o processo da soltura fez com que esse cacho abrisse mais, ficasse mais áspero, ficasse mais seco. Então, tudo exatamente devido à questão da curvatura capilar. Nós temos a curvatura, eu vou pedir a edição para colocar as curvaturas aqui, ok? Então, você pode observar, vou chegar até um pouquinho mais para cá, para a edição tentar colocar o tipo de curvatura nesse cantinho aqui. Ele vai tentar colocar para a gente curvatura capilar de cabelos afros ou cabelos crespos, cacheados, A, B, C. Desculpa, curvatura de cabelo cacheado, desculpa, sumiu. 2A, B e C, 3A, B e C, 4A, B e C. Então, por favor, por gentileza, coloca aqui pra gente, produção, tá? Em algum espaçozinho aqui, você coloca pra gente aqui, pra gente poder falar pra vocês e pra vocês entenderem. Como eu já tenho gravado na minha cabeça o 2, o 3 e o 4, então vou falar para vocês o que acontece com 2. E à medida que eu for falando, vou falar de um por um, tá? Primeiro nós vamos iniciar a curvatura 2. A curvatura 2 é a curvatura mais aberto. É a curvatura menos circulada. Ela não chega a fazer aquele círculo, ok? São cabelos que faz ondas, por isso que são chamados ondulados. O 2A, B e C são cabelos na casa dos ondulados, onde a curvatura não faz esse caracol, ele não chega a completar o círculo, tá? É um círculo, é uma cobrinha aberta, sabe? Tipo uma cobrinha aberta. Então ele faz esse formato assim mais caminho, estrada, sabe? Olha só, mais ou menos isso, ó, 2A, 2B, 2C. Então, o 2A, ele vai ser um pouquinho mais aberto, ele faz levemente uma onda. O 2B, ele chega a fazer um zigue-zague um pouquinho mais encurvado, desculpa a palavra. E o 2C, ele já tenta fechar um pouquinho mais a curva, ele faz a curvinha um pouquinho mais fechada, mas tudo dentro desse trajeto, como se ele estivesse caminhando em algum lugar, numa estrada. Então, ó, tá vendo? Ó, é tipo como se fosse um S, ele faz um S. Aí o 2A é um S mais aberto, o 2B um S um pouquinho mais fechado, aí o 2C um pouquinho mais fechado, mas sempre na curva, ó, sempre na onda, sempre, é como se tivesse uma onda assim, ó, fazendo sabe, uma onda lá no mar que faz aquela, sabe, aquela modulação. Então, esses são os 2A. Gravou aí? Agora, produção, por gentileza, coloca a casa do 3. 3A, B e C. Curvatura 3A, B e C. Aqui pra gente, por gentileza. Em algum espacinho aqui. Não tem importância se tampar meu rosto, não, tá? Pode colocar algum pedacinho aqui. O que acontece com 2A, B e C? O 2A, B, o 3A, B e C, desculpa, agora é o 3A, B e C, ok? E aí, agora o que acontece com 3A, B e C? 3A, B e C é o cabelo da UL da Cachos. Ele está nessa casa. Por que que às vezes você não consegue dizer que seu cabelo é especificamente um 2A? Ou um 2C, um 3A, um 3B, um 3C? Porque por sermos mistura de raça, ele vai estar dentro da casa de mistura. E aí essa mistura vai se acarretar em partes
que o cacho ele tem ondas, geralmente é mais nessa parte traseira da nuca, tá? Essa parte da nuca geralmente não tem um cacho tão assim definido, é um cacho um pouco mais aberto. Ó, vocês podem observar que ele não chega a fazer um cacho fechado, ele faz a curva fechada, olha. Ele faz a curva fechada, tá vendo? Ó, ele faz a curva fechada. Ai, que legal, eu esqueci de botar no modo avião. Deixa eu só colocar aqui no modo avião, tentar, né? Porque eu não sei se consigo aqui. Peraí, gente, modo avião. Só um minuto, tá? Porque senão a gente não consegue gravar. Então, observem que algumas partes do cabelo, por que as pessoas falam, nossa, Wélida, mas tem parte do meu cabelo que aqui em cima é mais crespo, aqui embaixo é mais liso. E aí, é exatamente isso, a mistura de raça. Então, o cabelo 3A, B e C, ele geralmente, ele faz já aquela curvinha, já começa a fazer aquele caracol, aquele caracolzinho um pouquinho mais fechado, já começa a fazer o círculo, o movimento do círculo, da mola, sabe? E o 2, então 2A, o 3A ele faz uma curva um pouquinho mais aberta. O 3B ele fecha um pouquinho mais, ele fecha, dá uma enroladinha um pouquinho mais uma curva menos mais acentuada em questão em formato de círculo. O 3C ele já fecha um pouquinho mais, então dá aquela curvinha, sabe? Igual um caracolzinho mesmo. Chega a fazer aquele, sabe? Chega a fazer aquele como que eu posso dizer? Um parafuso, tipo um parafuso. Beleza. Aí agora nós vamos para o 4. Cartela de 4, curvatura 4A, B e C. Por gentileza. O que acontece nesses cabelos? A casa do 3, ele tá nos cacheados. A casa do 2 está nos ondulados. A casa do 3, ele está nos cacheados. A casa do 4, ele está na parte afro. Por que às vezes você fala especialista em cachos? Por que não falar em especialista em cachos ondulados, cacheados, ondulados e afros, ou crespos? Por que se dá crespos e não afros? Por que se fala afros e não crespos? Porque o crespo e afro, eles estão na casa do 4, eles estão pertinho, encostadinho, porque afro, devido à textura mais mais africana, mais áspero, mais porosa, mais crespo, tem uma textura um pouquinho mais asperosa, sabe? Então, o 4, ele não faz onda, ele não faz aquele caracol, mas ele faz o zigue-zague. Ele faz esse aqui, ó, o frisadinho. Ele faz tipo um frisadinho de máquina de costura, sabe, ó? Zigue-zague, zigue-zague. É esse movimento que ele faz. E aí, ele faz em formatos pequenos. O 4A um pouquinho mais pequeno, desculpa, o 4A um pouquinho mais aberto, o 4B um pouquinho mais, não tão aberto, né? Aí depois vem o 4C, que ele fecha minusculamente, faz aquele frisadinho curtinho, sabe? Então, 4A, 4B e 4C. Tá aqui para vocês, tá? Para vocês conhecerem a curvatura. E aí, o que acontece? Se eu aplico coloração no 2A, B e C de forma incorreta, se eu aplico uma descoloração nesse cabelo, você pode ter certeza que de 2A ele vai parar no liso. Se ele for um 2B, ele vai parar um 2A. Se ele for um 2C, ele vai para um 2B. Então, ele desce uma casa a menos. Ele volta para uma casa para trás. E da mesma forma, se você faz uma descoloração no cabelo 2A, de 2A, ele vai para o... Desculpa, se você faz uma descoloração no cabelo 3A, do 3A, ele vai para o 2C, ok? E se ele sai do 3B, ele vai para o 3A. Se ele sai do 3C, ele vai para o 3B. E assim sucessivamente. Se o 4A, se você faz uma descoloração no cabelo 4A, do 4A, que ele já não tem aquela formação do círculo do 3, na casa do 3A, B e C, se ele tem um frisadinho, ele vai que abrir aquele frisadinho curtinho. Ele vai dar, se ele tem um zigue-zague curtinho, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó.
Isso é quando, na maior parte das vezes, por eles serem finos, extra finos, porque a aparência do cabelo afro e crespo é uma aparência de cabelo grosso, quando na verdade isso não é verdade. O cabelo afro e crespo são cabelos com muita mistura de raça. E aí, por ser um cabelo misto, ele é muito misturado. Então, a maior parte das vezes, esses cabelos são finos. Eu pego muitos cabelos crespos, afros aqui, que eles são altamente finos. E aí, se esse cabelo não tem tratamento e ainda quer fazer descoloração, quer fazer um processo de limpeza para ficar loura, né, platinada, então você tem que ter essa consciência como cabeleireiro especialista de falar para ele da saúde capilar desse cabelo. Então, você não pode colocar o seu na reta e achar que você vai dar a sua assinatura ali e vai ficar por aquilo ali mesmo. Você vai receber o dinheiro, ela vai dar um tchauzinho para ela até daqui a 2 meses e ela voltar. Não, tá? Não faça isso. Não coloque o seu nome na praça. Não vale a pena. É melhor você deixar seu produto paradinho ali, esperando chegar a próxima cliente que vai realmente querer te pagar por isso, ok? Então tá, gente, olha, esse foi o histórico da curvatura capilar. E o que ocorre quando você faz um relaxante errado nesse 2, nesse 3 e nesse 4, A, B e C, é da mesma forma que ocorre na coloração. Então, se você você prepara uma quantidade de alisante, de relaxante, o que seja da forma que você fala, o meu aqui é o sistema de alinhamento. Se você prepara uma quantidade de relaxante ali, de produto químico para fazer o processo ali de toda a clientela durante o dia, sabe o que vai acontecer? Esse produto vai oxidar. E quando você pega num cabelo 2A, que tem a curvatura um pouco mais aberta na casa dos ondulados, esse cabelo, ele vai realmente dar uma textura de liso. Você vai perder esse 2A. Ele não vai mais ser um 2A. Ele vai passar a ser um cabelo cilíndrico, um cabelo mais alinhado. Vai perder essa curvatura. Então não vai ter mais onda, não vai ter mais nada ali. Vai ter liso ali nesse cabelo. Tem que ter essa consciência, tá? Então, o fato de você se tornar... Você tá vendo como que é importante você se tornar um cabeleireiro especialista em cacho? Por que as pessoas acham bonitinho postar lá? Ai, meu cabelo é um 2A, é um 3C. Mas não entende a importância, a teórica de um cabelo que precisa ser analisado e ser feito um diagnóstico com bastante atenção para que esse cabelo não venha a abrir essa curvatura, para que ele não desça de casa, da casa que ele está, volte uma casa para trás. Então, é importante você saber e entender de curvatura capilar, porque essa é a base fundamental para toda a química sua dar certo. Fora os diagnósticos de histórico capilar que essa cliente vem de outros espaços, tá? Que você tem que levar em consideração todo o histórico capilar desse cabelo. Se você não levar em consideração esses históricos, provavelmente você vai ter problema também. Por quê? Porque você está levando em consideração só a curvatura, mas e os processos que já foram aplicados nesse cabelo? Então, ele já passou por algum processo de soltura, já passou por processo de descoloração, esse cabelo fica muito tempo sem tratar, só recebe química. Então, esse cabelo é um cabelo que você não pode só analisar a curvatura. Então, na hora de você realizar um diagnóstico da curvatura capilar, para você aplicar um processo químico, você também tem que levar em consideração o que foi usado nesse cabelo, tá? E se esse cabelo está com a curvatura mais próximo do natural possível. Se ele já passou por processo químico, então ele já voltou uma casa para trás. Do 2C ele já foi para o 2B, do 2B ele já foi para o 2A. E se bobear do 2A ele já foi para o cilíndrico, que é o cabelo liso. Aí é onde você vai ter problemas seríssimos e aí você não vai saber depois como você voltar para trás. Você vai ter que voltar pelo processo de transição novamente, aí vai ser aquela mesma dor de cabeça. Você vai querer passar por isso? Eu não vou. Então, por isso que você está aqui hoje, para você se tornar um especialista em cachos e botar a sua assinatura, aplicar ali a sua assinatura, o L da Cachos, Bianca Cachos, Emanuela Cachos, Jéssica Cachos, sabe? Então, você vai dar a sua assinatura ali com certeza daquilo que você está fazendo, para você não fazer nenhuma besteira. Beleza? É isso aí, até a próxima aula.